Lei 9.492, de 1997, define competência, regulamenta os serviços concernentes ao protesto de títulos e outros documentos de dívida e dá outras providências. Capítulo 1. Da competência e das atribuições. Primeiro, protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida. Parágrafo único. Inclui-se entre os títulos sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas. Segundo, os serviços concernentes ao protesto, garantidores da autenticidade, publicidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos, ficam sujeitos ao regime estabelecido nesta lei. Terceiro, compete privativamente ao tabelião de protesto de títulos, na tutela dos interesses públicos e privados, a protocolização, a intimação, o acolhimento da devolução ou do aceite, o recebimento do pagamento do título e de outros documentos de dívida, bem como lavrar e registrar o protesto ou acatar a desistência do credor em relação ao mesmo, proceder às averbações, prestar informações e fornecer certidões relativas a todos os atos praticados na forma desta lei. Capítulo 2. Da ordem dos serviços. Quarto, o atendimento ao público será no mínimo de 6 horas diárias. Quinto, todos os documentos apresentados ou distribuídos no local regulamentar serão protocolizados dentro de 24 horas, obedecendo à ordem cronológica de entrega. Parágrafo único. Ao apresentante será entregue recibo com as características essenciais do título ou documento de dívida, sendo de sua responsabilidade os dados fornecidos. Sexto, tratando-se de cheque, poderá o protesto ser lavrado no lugar do pagamento ou do domicílio do emitente, devendo do referido cheque constar a prova de apresentação ao banco sacado, salvo se o protesto tenha por fim instruir medidas pleiteadas contra o estabelecimento de crédito. Capítulo 3. Da distribuição. Sétimo, os títulos e documentos de dívida destinados a protesto somente estarão sujeitos à prévia distribuição obrigatória nas localidades onde houver mais de um tabelionato de protesto de títulos. Parágrafo único. Onde houver mais de um tabelionato de protesto de títulos, a distribuição será feita por um serviço instalado e mantido pelos próprios tabelionatos, salvo se já existir ofício distribuidor organizado antes da promulgação desta lei. Oitavo, os títulos e documentos de dívida serão recepcionados, distribuídos e entregues na mesma data aos tabelionatos de protesto, obedecidos os critérios de quantidade e qualidade. Parágrafo 1º. Poderão ser recepcionadas as indicações a protestos das duplicatas mercantis e de prestação de serviços por meio magnético ou de gravação eletrônica de dados, sendo de inteira responsabilidade do apresentante os dados fornecidos, ficando a cargo dos tabelionatos a mera instrumentalização das mesmas. Parágrafo 2º. Os títulos e documentos de dívida mantidos sob a forma escritural nos sistemas eletrônicos de escrituração ou nos depósitos centralizados de que trata a Lei 2.810, de 15 de maio de 2013, poderão ser recepcionados para protesto por extrato, desde que atestado por seu emitente, sob as penas da lei, que as informações conferem com a que consta na origem. Capítulo 4. Da apresentação e protocolização. 9. Todos os títulos e documentos de dívida protocolizados serão examinados em seus caracteres formais e terão curso se não apresentarem vícios, não cabendo ao tabelião de protesto investigar a ocorrência de prescrição ou caducidade. Parágrafo único. Qualquer irregularidade formal observada pelo tabelião obsterá o registro do protesto. 10. Poderão ser protestados títulos e outros documentos de dívida em moeda estrangeira, emitidos fora do Brasil, desde que acompanhados de tradução efetuada por tradutor público juramentado. Parágrafo 1º. Constarão obrigatoriamente do registro do protesto a descrição do documento e sua tradução. Parágrafo 2º. Em caso de pagamento, este será efetuado em moeda corrente nacional, cumprindo o apresentante a conversão na data de apresentação do documento para protesto. Parágrafo 3º. Tratando-se de títulos ou documentos de dívidas emitidos no Brasil em moeda estrangeira,
cuidará o tabelião de observar disposições do Decreto-Lei 857, de 11 de setembro de 1969, e legislação complementar ou superveniente. 11. Tratando de títulos ou documentos de dívida sujeitos a qualquer tipo de correção, o pagamento será feito pela conversão vigorante no dia da apresentação, no valor indicado pelo apresentante. 11A. Fica permitido ao tabelião de protesto e ao responsável interino pelo tabelionato territorialmente competente, por meio da Central Nacional de Serviços Eletrônicos Compartilhados dos Tabeliões de Protesto, prevista no artigo 41A desta lei, a recepção do título ou documento de dívida com recomendação do apresentante ou credor, caso este assim opte e requer expressamente de proposta de solução negocial prévia ao protesto, observado o seguinte. 1. O prazo de resposta do devedor para a proposta de solução negocial será de até 30 dias, segundo o que vier a ser fixado pelo apresentante, facultada a estipulação do valor ou percentual de desconto da dívida, bem como das demais condições de pagamento, se for o caso. 2. O tabelião de protesto ou responsável interino pelo tabelionato expedirá comunicação com o conteúdo da proposta ao devedor por carta simples, por correio eletrônico, por aplicativo de mensagem instantânea ou por qualquer outro meio idôneo. 3. A remessa será convertida em indicação para protesto pelo valor original da dívida na hipótese de negociação frustrada e se não houver a desistência do apresentante ao credor. Parágrafo 1º. A data de apresentação da proposta de solução negocial de que trata o caput deste artigo é considerada para todos os fins e efeitos de direito, inclusive para direito de regresso, interrupção da prescrição, execução, falência e cobrança de emolumentos, desde que frustrada a negociação prévia e esta seja convertida em protesto. Parágrafo 2º. Em caso de concessão de desconto ao devedor, o cálculo dos emolumentos do tabelião, dos acréscimos legais e das verbas destinadas aos entes públicos e entidades a título de custos e contribuições e ao custeio dos atos gratuitos do registro civil das pessoas naturais deverá ser feito com base no valor efetivamente pago. Parágrafo 3º. Quando forem exitosas as medidas de incentivo à solução negocial prévia, será exigido do devedor ou interessado no pagamento, no momento de quitação da dívida, o pagamento dos emolumentos, dos acréscimos legais e das demais despesas, com base na tabela do protesto vigente na data de apresentação do título ou documento de dívida, bem como do preço devido à Central Nacional de Serviços Eletrônicos compartilhados pelos serviços prestados. Parágrafo 4º. Para aquelas medidas de incentivo à solução negocial prévia apresentadas em 31 e 120 dias, contados do vencimento do título ou documento de dívida, será exigido do apresentante ou credor o pagamento antecipado do preço devido à Central Nacional de Serviços Eletrônicos compartilhados pelos serviços prestados. Parágrafo 5º. Para aquelas medidas de incentivo à solução negocial prévia apresentadas após 120 dias, contados do vencimento do título ou documento de dívida, será exigido do apresentante ou credor o depósito prévio dos emolumentos, dos acréscimos legais e das demais despesas, observado o disposto no parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 6º. A proposta de solução negocial prévia não exitosa e a sua conversão em protesto serão considerados ato único para fins de cobrança de emolumentos, observado o disposto no parágrafo 3º, inciso 3 do caput deste artigo. Capítulo 5. Do prazo. 12. O protesto será registrado dentro de 3 dias úteis contados da protocolização do título ou documento de dívida. Parágrafo 1º. Na contagem do prazo a que se refere o caput, exclui-se o dia da protocolização e inclui-se o do vencimento. Parágrafo 2º. Considera-se não útil o dia em que não houver expediente bancário para o público ou aquele em que este não obedeceu o horário normal. 13. Quando a intimação for efetivada excepcionalmente no último dia do prazo ou além dele por motivo de força maior, o protesto será tirado no primeiro dia útil subsequente. Capítulo 6. Da intimação. 14. Protocolizado o título ou documento de dívida, o tabelião de protesto expedirá a intimação ao devedor no endereço fornecido pelo apresentante do título ou documento, considerando-se cumprida quando comprovada a sua entrega no mesmo endereço. Parágrafo 1º. A remessa da intimação poderá ser feita por portador do próprio tabelião ou por qualquer outro meio, desde que o recebimento fique assegurado e comprovado através de protocolo, aviso de recepção AR ou documento equivalente. Parágrafo 2º.
A intimação deverá conter nome e endereço do devedor, elementos de identificação do título ou documento de dívida e prazo limite para cumprimento da obrigação do tabelionato, bem como o número do protocolo e valor a ser pago. Parágrafo 3º. O tabelião de protesto poderá utilizar meio eletrônico ou aplicativo multiplataforma de mensagens instantâneas e chamadas de voz para enviar as intimações, caso em que a intimação será considerada cumprida quando comprovado seu recebimento por meio de confirmação de recebimento da plataforma eletrônica ou em outro meio eletrônico equivalente. Parágrafo 4º. Após 3 dias úteis, contados da remessa da intimação na forma do parágrafo 3º, sem que haja comprovação de recebimento, deverá ser providenciada a intimação nos termos do parágrafo 1º e 2º deste artigo. Parágrafo 5º. Na hipótese de o aviso de recepção, o documento equivalente não retornar ao tabelionato dentro do prazo de 7 dias úteis, deverá ser providenciada a intimação por edital, observado o prazo para a lavratura do protesto consignado no artigo 13 desta lei. Parágrafo 6º. Considera-se dia útil para o fim da contagem dos prazos deste artigo aquele em que houver expediente bancário para o público na localidade, conforme definido pelo Conselho Monetário Nacional. Artigo 5º. A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do tabelionato ou ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante. Parágrafo 1º. O edital será fixado no tabelionato de protesto e publicado no sítio eletrônico da Central Nacional de Serviços Eletrônicos compartilhados dos tabeliões de protesto previsto no artigo 41A desta lei, sem prejuízo de outras publicações em jornais eletrônicos. Parágrafo 2º. Aquele que fornecer endereço incorreto, agindo de má-fé, responderá por perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções civis, administrativas ou penais. Capítulo 7. Dada a existência e sustação do protesto. 16. Antes da lavratura do protesto, poderá o apresentante retirar o título ou documento de dívida, pagos os emolumentos e demais despesas. 17. Permanecerão no tabelionato à disposição do juízo respectivo os títulos ou documentos de dívida cujo protesto for judicialmente sustado. Parágrafo 1º. O título do documento de dívida cujo protesto tiver sido sustado judicialmente só poderá ser pago, protestado ou retirado com autorização judicial. Parágrafo 2º. Revogada a ordem de sustação, não há necessidade de se proceder à nova intimação do devedor, sendo a lavratura e o registro do protesto efetivados até o primeiro dia útil subsequente ao do recebimento da revogação, salvo se a materialização do ato depender de consulta a ser formulada ao apresentante, caso em que o mesmo prazo será contado da data da resposta dada. Parágrafo 3º. Tornada definitiva a ordem de sustação, o título ou documento de dívida será encaminhado ao juízo respectivo quando não constar determinação expressa a qual das partes o mesmo deverá ser entregue, ou se decorridos 30 dias sem que a parte autorizada tenha comparecido ao tabelionato para retirá-lo. 18. As dúvidas do tabelião de protesto serão resolvidas pelo juízo competente. Capítulo 8. Do pagamento. 19. O pagamento do título ou do documento de dívida apresentado para protesto será feito diretamente no tabelionato competente, no valor igual ao declarado pelo apresentante, acrescidos os emolumentos e demais despesas. Parágrafo 1º. Não poderá ser recusado o pagamento oferecido dentro do prazo legal, desde que feito no tabelionato de protesto competente e no horário de funcionamento dos serviços. Parágrafo 2º. No ato do pagamento, o tabelionato de protesto dará a respectiva quitação e o valor devido será colocado à disposição do apresentante no primeiro dia útil subsequente ao do recebimento. Parágrafo 3º. Quando for adotado o sistema de recebimento do pagamento por meio de cheque, ainda que de emissão de estabelecimento bancário, a quitação dada pelo tabelionato fica condicionada à efetiva liquidação. Parágrafo 4º. Quando o pagamento do tabelionato ainda subsistirem parcelas vincendas, será dada a quitação da parcela paga em apartado, devolvendo-se o original ao apresentante. Capítulo 9. Do registro do protesto. 20. Esgotado o prazo previsto no artigo 12, sem que tenha ocorrido as hipóteses dos capítulos 7 e 8, o tabelião lavrará e registrará o protesto, sendo o respectivo instrumento entregue ao apresentante. 21. O protesto será tirado por falta de pagamento, de aceite ou de devolução. Parágrafo 1º. O protesto por falta de aceite somente poderá ser efetuado antes do vencimento da obrigação e após o decurso do prazo legal para o aceite ou a devolução.
Parágrafo 2º. Após o vencimento, o protesto será sempre efetuado por falta de pagamento, vedada a recusa da lavratura e registro do protesto por motivo não previsto na lei cambial. Parágrafo 3º. Quando o sacado tiver a letra de câmbio ou a duplicata enviada para aceite e não proceder à devolução dentro do prazo legal, o protesto poderá ser baseado na segunda via da letra de câmbio ou nas indicações da duplicata, que se limitarão a conter os mesmos requisitos lançados pelo sacador ao tempo da emissão da duplicata, vedada a exigência de qualquer formalidade não prevista na lei que regula a emissão e circulação das duplicatas. Parágrafo 4º. Os devedores, assim compreendidos emitentes de notas promissórias e cheques, os sacados na letra de câmbio e duplicata, bem como os indicados pelo apresentante ou credor, como responsáveis pelo cumprimento da obrigação, não poderão deixar de figurar no termo de lavratura e registro de protesto. Parágrafo 5º. Não se poderá tirar protesto por falta de pagamento de letra de câmbio contra o sacado não aceitante. 22. O registro do protesto e seu instrumento deverão conter: 1. Data e número de protocolização. 2. Nome do apresentante e endereço. 3. Reprodução ou transcrição do documento das indicações feitas pelo apresentante e declarações nele inseridas. 4. Certidão das intimações feitas e das respostas eventualmente oferecidas. 5. Indicação dos intervenientes voluntários das firmas por eles honradas. 6. Aquiescência do portador ao aceite por honra. 7. Nome, número de documento de identificação do devedor e endereço. 8. Data e assinatura do tabelião de protesto, seus substitutos ou de escrevente autorizado. Parágrafo único. Quando o tabelião de protesto conservar em seus arquivos gravação eletrônica de imagem, cópia repográfica ou micrográfica do título ou documento de dívida, dispense-se no registro e no instrumento a sua transcrição literal, bem como das demais declarações nele inseridas. 23. Os termos dos protestos lavrados, inclusive para fins especiais, por falta de pagamento de assédio ou de devolução, serão registrados em um único livro e conterão as anotações do tipo e do motivo do protesto, além dos requisitos previstos no artigo anterior. Parágrafo único. Somente poderão ser protestados para fins falimentares os títulos ou documentos de dívida de responsabilidade das pessoas sujeitas às consequências da legislação falimentar. 24. Deferimento do processamento de concordata não impede o protesto. Capítulo 10. Das averbações e do cancelamento. 25. A averbação de retificação de erros materiais pelo serviço poderá ser efetuada de ofício a requerimento do interessado, sob responsabilidade do tabelião de protesto de títulos. Parágrafo 1º. Para a averbação da retificação será indispensável a apresentação do instrumento eventualmente expedido e de documentos que comprovem o erro. Parágrafo 2º. Não são devidos emolumentos pela averbação prevista neste artigo. 26. O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no tabelionário de protesto de títulos por qualquer interessado, mediante a apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada. Parágrafo 1º. Na hipótese de apresentação do original do título ou documento de dívida protestada, será exigida a declaração de anuência com a identificação e firma reconhecida daquele que figurou no registro de protesto como credor originário por endosso translativo. Parágrafo 2º. Na hipótese de protesto em que tenha figurado apresentante por endosso mandato, será suficiente a declaração de anuência passada pelo credor endossante. Parágrafo 3º. O cancelamento do registro de protesto, se fundado em outro motivo que não o pagamento do título ou documento de dívida, será efetivado por determinação judicial, pagos os emolumentos devidos ao tabelião. Parágrafo 4º. Quando a extinção da obrigação decorrer de processo judicial, o cancelamento do registro do protesto poderá ser solicitado com a apresentação da certidão expedida pelo juízo processante, com menção do trânsito em julgado que substituirá o título ou documento de dívida protestada. Parágrafo 5º. O cancelamento do registro do protesto será feito pelo tabelião titular, por seus substitutos ou por escrevente autorizado. Parágrafo 6º. Quando o protesto lavrado for registrado sob forma de microfilme ou gravação eletrônica, o termo de cancelamento será lançado em documento apartado, que será arquivado juntamente com os documentos que instruíram o pedido e anotado no índice respectivo. 26A. Após a lavratura do protesto, faculta-se ao credor, ao devedor ou ao tabelião ou ao responsável interino, territorialmente competente pelo ato, por intermédio da Central Nacional de Serviços Eletrônicos, compartilhados dos tabeliões de protesto previstos no artigo 41A desta lei, a qualquer tempo, propor medidas de incentivo à renegociação de dívidas protestadas e ainda não canceladas, podendo também ser concedido abatimento de emolumentos e demais acréscimos legais. Parágrafo 1º.
Faculta-se ao credor ainda autorizar o tabelião ou responsável interino pelo expediente a receber o valor da dívida já protestada, bem como indicar eventual critério de atualização desse valor, concessão de desconto ou parcelamento do débito, e ao devedor oferecer contrapropostas por meio da Central Nacional de Serviços Eletrônicos Compartilhados. Parágrafo 2º. Em caso de liquidação da dívida por meio do uso de medidas de que trata o caput deste artigo, o devedor interessado no pagamento deverá arcar com o pagamento dos emolumentos devidos pelo registro do protesto e seu cancelamento, dos acréscimos legais e das demais despesas com base na tabela do protesto vigente no momento da quitação do débito, bem como do preço devido à Central Nacional de Serviços Eletrônicos compartilhado dos tabeliões de protesto pelos serviços prestados. Parágrafo 3º. A prática de todos os atos necessários às medidas de incentivo à renegociação de dívidas protestadas é exclusiva e inerente à delegação dos tabeliões de protesto, diretamente ou por intermédio de sua Central Nacional de Serviços Eletrônicos compartilhados, vedada qualquer exigência que não esteja prevista nesta lei. Parágrafo 4º. Nos casos em que o credor, o devedor ou interessado no pagamento optarem por propor medidas de incentivo à renegociação de dívidas protestadas e ainda não canceladas por intermédio dos tabeliões de protesto da Central Nacional de Serviços Eletrônicos Compartilhados, previsto no artigo 41A dessa lei, o pagamento que trata o parágrafo 2º deste artigo apenas será devido caso seja exitosa a renegociação no momento da liquidação da dívida. Capítulo 11. Das certidões e informações do protesto. 27. O tabelião de protesto expedirá as certidões solicitadas dentro de 5 dias úteis no máximo, que abrangerão o período mínimo dos 5 anos anteriores, contados da data do pedido, salvo quando se referir a protesto específico. Parágrafo 1º. As certidões expedidas pelo Serviço de Protesto de Títulos, inclusive as relativas à prévia distribuição, deverão obrigatoriamente indicar, além do nome do devedor, seu número de registro geral, RG, constantes da cédula de identidade ou seu número de cadastro de pessoas físicas, CPF, se a pessoa física, o número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes, CGC, se pessoa jurídica, cabendo ao representante do título para o protesto fornecer esse dado sob pena de recusa. Parágrafo 2º. Das certidões não constarão os registros cujos cancelamentos tiverem sido averbados, salvo por requerimento escrito do próprio devedor ou por ordem judicial. 28. Sempre que a homonímia puder ser verificada simplesmente pelo confronto do número de documentos de identificação, o tabelião de protesto dará certidão negativa. 29. Os cartórios fornecerão às entidades representativas da indústria e do comércio ou aquelas vinculadas à proteção do crédito, quando solicitada, certidão diária em forma de relação dos protestos tirados e dos cancelamentos efetuados, com a nota de se cuidar de informação reservada da qual não se poderá dar publicidade pela imprensa, nem mesmo parcialmente. Parágrafo 1º. O fornecimento da certidão será suspenso caso se desatenda ao disposto no caput ou se forneça informações de protestos cancelados. Parágrafo 2º. Dos cadastros ou bancos de dados das entidades referidas no caput, somente serão prestadas informações restritivas de crédito oriundas de títulos ou documentos de dívidas regularmente protestados cujos registros não foram cancelados. 30. As certidões, informações e relações serão elaboradas pelo nome dos devedores, conforme previsto no parágrafo 4º do artigo 21 desta lei, devidamente identificados e abrangerão os protestos lavrados e registrados por fato de pagamento, de aceite e de devolução, vedada a exclusão ou omissão de nomes e de protesto, ainda que provisório ou parcial. 31. Poderão ser fornecidas certidões de protesto não canceladas a quaisquer interessados, desde que requeridas por escrito. Capítulo 12. Dos livros e arquivos. 32. O livro de protocolo poderá ser escriturado mediante processo manual, mecânico, eletrônico ou informatizado, em folhas soltas e com colunas destinadas às seguintes anotações: número de ordem, natureza do título ou documento da dívida, valor, apresentante, devedor e ocorrências. Parágrafo único. A escrituração será diária, constando o termo de encerramento, o número de documentos apresentados no dia, sendo a data da protocolização a mesma do termo diário do encerramento. 33. Os livros de registro de protestos serão abertos e encerrados pelo tabelião de protestos e seus substitutos, ou ainda por escrevente autorizado, com as suas folhas numeradas e rubricadas. 34. Os índices serão de localização dos protestos registrados e conterão os nomes dos devedores, na forma do parágrafo 4º do artigo 21, vedada a exclusão ou omissão de nomes de protestos, ainda que em caráter provisório ou parcial, não decorrente do cancelamento definitivo do protesto. Parágrafo 1º.
Os índices conterão referência ao livro e à folha, ao microfilme e ao arquivo eletrônico, onde estiver registrado o protesto, ou ao número do registro e aos cancelamentos de protestos efetuados. Parágrafo 2º. Os índices poderão ser elaborados pelo sistema de fichas, microfichas ou banco eletrônico de dados. 35. O tabelião de protestos arquivará ainda intimações, editais, documentos apresentados para averbação no registro de protestos e ordens de cancelamentos, mandados e ofícios judiciais, solicitação de retirada de documentos pelo apresentante, comprovante de entrega de pagamentos aos credores, comprovante de devolução de documentos de dívidas irregulares. Parágrafo 1º. Os arquivos deverão ser conservados pelo menos durante os seguintes prazos: 1 ano para as intimações e editais correspondentes a documentos protestados e ordens de cancelamento. 2. 6 anos para as intimações e editais correspondentes a documentos pagos ou retirados além do tríduo legal. 3. 30 dias para os comprovantes de entrega de pagamento aos credores, para as solicitações de retirada dos apresentantes e para os comprovantes de devolução por irregularidade aos mesmos dos títulos e documentos de dívidas. Parágrafo 2º. Para os livros e documentos microfilmados ou gravados por processo eletrônico de imagens, não subsiste a obrigatoriedade de sua conservação. Parágrafo 3º. Os mandados judiciais de sustação de protesto deverão ser conservados, juntamente com respectivos documentos, até a solução definitiva por parte do juízo. 36. O prazo de arquivamento é de 3 anos para livros de protocolo e de 10 anos para os livros de registro de protesto e respectivos títulos. Capítulo 13. Dos emolumentos. 37. Pelos atos que praticarem em decorrência desta lei, os tabeliões de protesto receberão, diretamente das partes, a título de remuneração, os emolumentos fixados na forma da lei estadual e de seus decretos regulamentadores, salvo quando o serviço for estatizado. Parágrafo 1º. Poderá ser exigido depósito prévio dos emolumentos das demais despesas devidas, caso em que igual importância deverá ser reembolsada ao apresentante por ocasião da prestação de contas, quando ressarcidas pelo devedor do tabelionato, exceto em relação aos títulos ou documentos de dívida apresentados a protesto em conformidade com o parágrafo 4º e 5º deste artigo com a lei específica. Parágrafo 2º. Todo e qualquer ato praticado pelo tabelião de protesto será cotado, identificando-se as parcelas componentes do seu total. Parágrafo 3º. Pelo ato de digitalização e gravação eletrônica dos títulos e outros documentos, serão cobrados os mesmos valores previstos na tabela de emolumentos para o ato de microfilmagem. Parágrafo 6º. Os valores destinados aos ofícios de distribuição ou outros serviços extrajudiciais, aos entes públicos ou às entidades, a título de emolumentos, custas, taxa de fiscalização, contribuições, custeio de atos gratuitos, tributos ou em caráter assistencial, serão devidos na forma prevista no caput deste artigo e repassados somente após o efetivo recebimento pelo tabelião de protesto ou responsável interino pelo expediente. Capítulo 14. Disposições finais. 38. Os tabeliões de protesto de títulos serão civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem assegurado o direito de regresso. 39. A reprodução de microfilme e do processamento eletrônico da imagem, do título de qualquer documento arquivado no tabelionato, quando autenticado pelo tabelião de protesto por seu substituto, o escrevente autorizado guardará o mesmo valor do original, independentemente de restauração judicial. 40. Não havendo prazo assinado, a data do registro do protesto é o termo inicial da incidência de juros, taxas e atualizações monetárias sobre o valor da obrigação contida no título ou documento de dívida. 41. Para o serviço previsto nesta lei, os tabeliões poderão adotar, independentemente de autorização, um sistema de computação, microfilmagem, gravação eletrônica de imagem e quaisquer outros meios de reprodução. 41A. Os tabeliões de protesto manterão, em âmbito nacional, uma Central Nacional de Serviços Eletrônicos Compartilhados que prestará, ao menos, os seguintes serviços. 1. Escrituração e emissão de duplicatas sob forma escritural, observado o disposto na legislação específica, inclusive quanto ao requisito de autorização prévia para o exercício da atividade de escrituração pelo órgão supervisor e aos demais requisitos previstos na regulamentação por ele editada. 2. Recepção e distribuição de títulos e documentos de dívida para protesto, desde que escriturais. 3.
Consulta gratuita quanto a devedores inadimplentes aos protestos realizados, aos dados desses protestos, os tabelionatos aos quais forem distribuídos, ainda que os respectivos títulos e documentos de dívida não sejam escriturais. 4. Confirmação da autenticidade dos instrumentos de protesto em meio eletrônico. E 5. Anuência eletrônica para o cancelamento de protesto. Parágrafo 1º. A partir da implementação da central de que trata o caput deste artigo, os tabelionatos de protesto disponibilizarão ao poder público por meio eletrônico e sem ônus o acesso às informações constantes dos seus bancos de dados. Parágrafo 2º. É obrigatória a adesão imediata de todos os tabeliões de protesto do país, o responsável pelo expediente à Central Nacional de Serviços Eletrônicos Compartilhados, de que trata o caput deste artigo, sob pena de responsabilização disciplinar, nos termos do inciso 1 do caput do artigo 31 da Lei 8.935 de 94. Parágrafo 3º. A Central Nacional de Serviços Eletrônicos Compartilhados, previsto no caput deste artigo, poderá diretamente ou mediante convênio com entidade pública ou privada realizar serviços de coleta, de processamento, de armazenamento e de integração de dados para emissão e a escrituração de documentos eletrônicos passíveis de protesto. Parágrafo 4º. Ficam assegurados a gratuidade dos serviços específicos nos incisos 2, 3, 4 e 5 do caput e a livre estipulação de preço em relação aos serviços previstos no inciso 1 do caput deste artigo e demais serviços complementares disponibilizados aos usuários pela entidade credenciada pelos tabeliões de protesto. Parágrafo 5º. O serviço de que trata o artigo 11 da Lei 14.206 de 2021 poderá ser executado pela Central Nacional de Serviços Eletrônicos Compartilhados previsto no caput deste artigo em regime de autorização. 42. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 43. Revogam-se as disposições em contrário.